Olá pessoal, hoje eu vou estar lendo mais uma parte da história da Júlia para vocês, a parte 22. Então desde já agradeço a todo mundo que está acompanhando a história até o momento. E peço a vocês para curtir o vídeo se gostarem, se inscrever no canal quem não é inscrito ainda e ativar o sininho para não perder nada. Para o canal estar sempre crescendo e ajudando o máximo de pessoas possíveis, né? Enfim, vamos lá para a história. A Umbanda e a Mediunidade. Durante minha aprofundada leitura sobre a Umbanda em si, aprendi muito, principalmente em relação aos orixás. Os orixás em questão são vários e desempenham um grande papel ligado ao cumprimento das leis universais e à nossa proteção espiritual, nos auxiliando grandemente contra sentimentos negativos e servos da escuridão, sejam os próprios escravos, comandantes ou até magos negros presentes no abismo, o lugar de onde se origina a massa de espíritos obsessores que podem nos rodear em diversas situações para estimular pensamentos negativos. Vale ressaltar que este papel de proteção relacionado aos orixás e qualquer entidade presente nos ensinamentos passados pela Umbanda também leva em consideração sempre o nosso livre-arbítrio, pois quando se pede proteção a qualquer orixá, é necessário confiar em sua proteção e não alimentar sentimentos negativos durante este processo, provenientes de nosso ego, já que mesmo sem obsessores nos rondando, não muda o fato de nosso ego poder nos instigar a sentimentos negativos, como medo, raiva ou qualquer outro sentimento instintivo. E aqui uma explicação sobre esses sentimentos instintivos, né? Nosso ego instiga estes sentimentos, que se ligam com pensamentos negativos consequentemente, pois são sentimentos, entre aspas, necessários perante seu sistema de sobrevivência, como ocorre entre vários animais na selva, por exemplo, como medo, ódio, sentimento de vingança, etc. Estes sentimentos em questão realmente nos ligam mais com o nosso lado animal e, por conta disto, precisamos aceitar este nosso lado, mas dizer para nós mesmos que não há com que se preocupar e que você sabe lidar com qualquer situação em que se encontre. Basta harmonizar esta vertente com os desejos de sua alma, os desejos verdadeiros e longe de qualquer desejo meramente carnal que nos afasta de uma vida harmoniosa e de nossos verdadeiros ideais. Aí, voltando para a história. Além disso, também vale lembrar que em casos de distinguir espíritos bons de espíritos sofredores, não deve-se apenas utilizar o parâmetro de aparência, pois, por exemplo, os Exus em questão são seres do abismo e habitam as trevas, porém estão lá justamente para pôr ordem, mas sempre respeitando o livre-arbítrio de todos os encarnados. Se eles não se esforçam para largar os sentimentos negativos propiciados tanto pelo seu ego, quanto pelos obsessores e qualquer mago negro, eles devem primeiramente esquecer esta negatividade imbuída apenas de prazeres carnais, e, sem medo, apenas confiar na luz e se esforçar de verdade para aceitar estes pensamentos negativos e decidir os largar de verdade para tomar o rumo da luz e da evolução espiritual. E sem contar que, em casos extremos, onde determinada pessoa está emaranhada em escuridão cada vez mais profunda, os espíritos de luz que o deviam proteger não fazem este trabalho, justamente pela vibração do indivíduo estar tão rebaixada que não há como ajudá-lo nestas circunstâncias, o que envolve também seu próprio livre-arbítrio por abraçar tão fortemente as sombras, ao invés de seu eu superior repleto de luz. Voltando ao assunto, os Exus em si, como os seres do abismo, possuem como aparência perispiritual um corpo mais, entre aspas, denso e esquelético, refletindo a morte de seu corpo físico, mas mantendo seu laço com o passado encarnado. Afinal, os Exus já sofreram muito como consequência de suas atitudes em carne, mas como apoiadores da lei universal aceitam estas consequências, seja positiva ou negativamente. Aliás, estes espíritos são partes das trevas, mas apoiadores da luz. Possuem bons intuitos, mas também podem alimentar sentimentos negativos. Porém, geralmente isto ocorre para si mesmos por suas atitudes passadas. No caso, um Exu pode durar até muitos séculos para realizar seu trabalho para com a luz e nos proteger dos tais obsessores até se perdoarem por tudo e decidirem reencarnar novamente, ao se iluminarem e decidirem retomar o caminho da evolução.
Ainda sobre os Exus, quando falamos da hierarquia do abismo, existem diversos cargos das sombras que alimentam o lado carnal que habita em nós, nos quais existem os escravos, que são partes e falanges de comandantes das trevas, sejam dos próprios Exus ou de qualquer outro espírito negativo que apenas subiu na hierarquia, alimentando sentimentos carnais em busca de recompensas e andando ao lado da negatividade. Os magos negros em questão são destes tais espíritos ao lado da negatividade, os quais podem incentivar várias pessoas a amaldiçoar seu próximo, seja um familiar ou apenas um conhecido, enfeitiçando negativamente a vida deste próximo, desejando um futuro miserável e abraçado por pensamentos e sentimentos totalmente trevosos, seja apenas uma vida de medo imensurável, por exemplo, ou de situações bem negativas durante esta vida, onde, entre aspas, tudo apenas daria errado. Os Exus e outros orixás nos auxiliam a desfazer estas feitiçarias, se o sentimento de aceitar a luz neste processo for realmente verdadeiro. Porém, além disso, também existem magias e magos da luz, o que se torna muito similar ao ato de orar para que, entre aspas, tudo de bom ocorra na vida de uma pessoa e que seu futuro seja harmonioso e repleto de muitas felicidades, atraindo desta forma situações, pensamentos e sentimentos positivos para a sua vida. Aliás, atrair o que desejamos de fato a uma pessoa é muito mais simples do que muitos imaginam, pois em momentos de crise podemos desejar algo horrível para nossos irmãos, sem nem mesmo perceber que desejamos tal futuro ao nosso irmão. Porém, quando estamos repletos de sentimentos positivos, também se torna simples e de certa forma automático desejarmos um belo futuro ao próximo. Agora, voltando ao parâmetro muitas vezes condicionado em relação à aparência, os Exus são seres de aparência não muito agradável para muitos, porém possuem um forte comprometimento com a luz e com seu juramento à lei universal. Por outro lado, espíritos das trevas também podem se plasmar ou metamorfar como espíritos de luz. Por conta disso, devemos, assim como na sociedade, apenas sentir e distinguir esta situação pela vibração do tal espírito e notar que suas ideias são puramente carnais ou provém do amor incondicional. Para isto, eu recomendo em situações como esta, pedir para o espírito em questão retirar qualquer possível camuflagem e, caso seja um espírito das trevas, exceto os Exus, peça a qualquer protetor ou orixá, como preferir, para que me proteja e apenas confie nessa proteção de qualquer maneira. Pois quando desconfiamos dos trabalhadores da luz, também estamos abaixando nossa vibração e abrindo portas aos magos negros ou qualquer outro espírito maligno no nosso cotidiano, que além de nos trazer feitiços malignos e nos obsediar, caso demos brechas, também nos jogam, entre aspas, larvas astrais que roubam nossa força vital para eles, e também inserem chips malignos em nossa forma de pensar e sentir as coisas, vendo tudo de uma forma negativa e deselegante. Feito isto, após pedir proteção, confiar e não dar brechas ao medo, devemos manter nossa vibração do amor incondicional e nada acontecerá negativamente, por conta destes irmãos sofredores que querem expandir este sofrimento, pois não conseguem adquirir sua cura interior, assim como qualquer espírito obsessor em si. Caso necessário, podemos pedir auxílio de nosso mentor ou mentora espiritual, e desejarmos profundamente que tal espírito alcance a luz, e sem fraquejar, realizando uma forma de passe em seu espírito, transmitindo ondas de luz e de amor com real intuito de ajudá-lo, e desta forma os dois lados sairão, entre aspas, vitoriosos nessa situação. Aqui uma explicação sobre o juramento dos Exus. Os Exus juram em nome de um símbolo, o qual representará seu papel para com a lei maior que devem cumprir durante seu trabalho, honrando este papel em nome de certo orixá e decidindo seguir este caminho sem, entre aspas, deslizes para o lado negativo das trevas. Aí voltando para a história. No decorrer deste processo, estamos profundamente protegidos, seguros e rodeados de uma bela luz apoiada pelo amor incondicional.
Por isso, ressalto que não há o que temer e, além disso, podemos pedir auxílio aos Exus no decorrer deste processo, porque eles também são responsáveis por muitas limpezas espirituais no abismo, seja sob o auxílio de médiuns ou não. Porém, casos semelhantes a este requerem uma colaboração entre os dois. Além disso, também é necessário ressaltar que todos apresentam mediunidade. Porém, existem graus para cada nível mediúnico e diversas formas de mediunidade em si, correspondendo sempre ao próprio planejamento de cada pessoa na encarnação específica. Entretanto, muitas vezes acabamos, entre aspas, trancando nossa mediunidade ao escutar o nosso ego inferior, ao qual evita de qualquer maneira o plano espiritual que conhecemos na realidade. Portanto, muitas vezes, por conta do véu do esquecimento, esquecemos de nosso planejamento de tal encarnação e a nossa mediunidade em questão. E por conta disso, muitas pessoas encarnadas não usam sua mediunidade, a qual pensam ser um dom especial apenas para escolhidos, o que não é. A mediunidade em si realmente é um dom importante para a realização de nosso planejamento em qualquer vida e em qualquer planeta. Por isso, a mediunidade de cada um se alinha com um determinado trabalho espiritual de cada pessoa. Às vezes sendo mais voltado a ajudar nossos irmãos e às vezes voltado a se ajudar, se perdoar e se curar de muitas feridas, além de evoluir enquanto percorre seu caminho espiritual. Porém, a mediunidade de cada pessoa geralmente se liga a se ajudar ao mesmo tempo que auxilia os outros. No caso, quando me refiro aos médiuns, são aqueles que recordaram de tal dom muito importante na sua encarnação e despertaram de seu sono profundo durante a ilusão do sistema humano atual. Contudo, existem situações em que a mediunidade do encarnado pode estar muito aflorada por possuir um grande nível de mediunidade, regularmente relacionado a bater muitos karmas e ou realizar um grande trabalho mediúnico para a humanidade em si. Da mesma forma, pode ocorrer situações em que a mediunidade do encarnado está muito, entre aspas, afundada, por assim dizer, onde o nível de mediunidade é pequeno, mas ainda é importante para seu propósito, ou o encarnado em questão precisa se perdoar por suas atitudes e pensamentos em vidas anteriores ou até na mesma encarnação em questão, onde há feridas que devem ser curadas e que estavam, entre aspas, travando a tal mediunidade. Sendo assim, conforme nos recordamos cada vez mais de nossa origem e nos conectamos com nossos propósitos reais de vida, mais a nossa mediunidade em questão se aflora para o tal alinhamento com o mesmo. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 22 da história da Júlia. Agradeço a todo mundo que acompanhou aqui esse vídeo até o final e até a próxima.